Bem-vindos à seu solene dia da Vintes e, antes de mais, agradecer a este trio de metais da IACMA que nos presenteou aqui com duas belas peças. Em nome da Junta de Freguesia, agradecemos à IACMA por estar aqui presente. Vamos dar início à sessão com um período de intervenções por parte dos representantes políticos da Assembleia de Freguesia da Vintes. Convido a senhora Presidente da Assembleia de Freguesia da Vintes, Daniela Castro. Senhor Presidente da Câmara Municipal, Senhor Presidente da Junta de Freguesia e membros do Executivo, Senhoras e Senhores Deputados da Assembleia de Freguesia, excelentíssimas autoridades militares, civis e religiosas aqui presentes, Senhoras e Senhores dirigentes associativos e do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, Senhoras e Senhores convidados, caras e caros avintenses, comunicação social, meus amigos e amigas, os que aqui estão todos e todos aqueles que nos veem de suas casas. Boa noite. A Vintes comemora hoje mais um aniversário, nesta que é uma data importante e de referência para todos nós e que merece continuar a ser celebrada tal como celebramos os nossos próprios aniversários. E apesar de as circunstâncias ainda nos obrigarem a recorrer às redes sociais para podermos chegar mais próximo de todos e de todas, este gesto contribui também para reforçar a dignidade e visibilidade que esta data nos merece. A comemoração do Dia de Vintes serve ainda para dignificarmos não só mais um ano de trabalho executado, de projetos em curso e novas realizações, mas também para celebrarmos a memória de todos aqueles que contribuíram para que a Vintes continue a afirmar-se como uma freguesia de elevado potencial humano nas mais diversas áreas da sociedade. Festejar a Vintes é reconhecer e agradecer o contributo de todos os cidadãos e de todas as coletividades, associações e instituições que dinamizam a nossa freguesia pelo seu contributo na cultura, no desporto e no domínio das ações humanitárias. Só conseguiremos compreender a grandeza da nossa freguesia se respeitarmos a história e todos aqueles e aquelas que ao longo destes anos contribuíram para a construção e manutenção da mesma. E hoje, ao homenagearmos as pessoas que aqui iremos homenagear, estamos também a dizer-vos que o tempo que doam em prol dos outros não é tempo perdido. É um tempo de semeio de onde todos colheremos bons frutos. Ao celebrar a Vintes, celebramos os laços que unem os avintenses e os nossos valores, a nossa história, a nossa cultura, a nossa terra e as nossas gentes. O vínculo que une os avintenses estende-se para lá das fronteiras da freguesia, do concelho e mesmo do país. Digo-vos mais, o vínculo que nos une e que hoje celebramos é aquele que nos une aos avintenses do passado, mas é também o mesmo que nos une aos avintenses do futuro. Aos do passado, porque somos feitos de memórias partilhadas, e aos do futuro, porque assumimos a nossa responsabilidade perante as gerações vindouras e mantemos a esperança e o sonho de fazer sempre melhor. Quem aposta nas pessoas e sabe que é com as pessoas que se deve estar, honra o passado, desenvolve o presente e ganha o futuro. Este é também um momento de reflexão, de partilha de sentimentos e de ideias, para que possamos analisar o caminho percorrido e o caminho que queremos continuar a construir. Uma freguesia alinhada com o progresso e com o sentir de todos os que nela vivem e se movimentam diariamente. O que nos reserva o futuro é, porventura, um desafio aliciante que deve mobilizar todos e todas, para que num esforço coletivo de grande determinação e resiliência, dentro da nossa diversidade de pensamento, nos permita continuar a trilhar um caminho sólido e seguro para todos nós. Com trabalho, dedicação, criatividade e proximidade,
A Vintes continuará a ser uma freguesia que vence e ultrapassa todos os desafios que surgem e concretiza os objetivos que se propõe alcançar. Parabéns a Vintes. Convido o representante da CDU, Emanuel Santos. Muito boa noite. Antes de mais, cumprimentar todos os presentes, a excelentíssimo Presidente da Assembleia de Freguesia, excelentíssimo Sr. Presidente da Junta, excelentíssimos todos os eleitos. A Vintes é construída a partir das particularidades das suas gentes e com a diversidade que elas representam. Hoje é um dia de festa e um dia para relembrar todos aqueles e aquelas que fazem de Vintes um lugar melhor e mais igual, mas também para lembrar todos os que enfrentam situações de vulnerabilidade que não lhes permite que a sua participação seja maior. É neste sentido que a CDU reforça a importância da construção coletiva, do envolvimento e participação da população, quer nas decisões políticas do presente, quer no desenho do futuro da nossa freguesia, e que este seja desenvolvido num projeto igual do socialismo comunista e progressista. Para a CDU, é fundamental que a vontade de tratar esse futuro passe pela agregação da população, pelo investimento na fruição cultural, pela instalação da igualdade nas várias dimensões da vida, pela preservação da memória da freguesia, pelo cuidado dos mais velhos e atenção aos mais jovens. E isto só é possível com políticas públicas concertadas e concretas dirigidas à saúde, à educação, à cultura, à habitação, ao ambiente como um vínculo comprometido com os trabalhadores e a população de Vintes. Termino saudando todos e todas os que hoje serão aqui condecorados pela sua participação, com especial atenção aos camaradas militantes e amigos da CDU, que têm um contributo fundamental no plano cultural e político da nossa freguesia. Dada a proximidade do Dia Internacional da Mulher, não podemos deixar de refletir que continuamos com painéis de participação na vida pública de Vintes, constituídos maioritariamente por homens. Que o próximo aniversário da nossa freguesia seja diferente e, para que assim seja, é importante que a igualdade no trabalho e na vida seja uma certeza. Obrigado e viva a Vintes. Convido o representante do PSD, António Sousa. Boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara da Nova Gaia, Dr. Vitor Rodrigues, excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia de Vintes, Daniela Castro, excelentíssimo Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Vintes, Carlos Castro, excelentíssimos eleitos da Assembleia de Freguesia de Vintes, membros do Executivo, excelentíssimos homenageados, a todos os avitantes e convidados, boa noite. Excelentíssimos senhores e senhoras, é para mim uma honra, como membro eleito da Assembleia de Freguesia, em representação do Partido Social Democrata, poder celebrar convosco de forma solene as festividades do Dia de Vintes. Este evento, cuja natureza e propósito falam por si, em que hoje homenageamos em reconhecimento a algumas entidades, empresas e habitantes. Fundamentado no seu regulamento da concessão de medalhas de freguesia de Vintes, no capítulo 13, a medalha de mérito, artigo 12, no seu âmbito diz: medalha de mérito destina-se a distinguir pessoas singulares ou coletivas, naturais de Vintes ou não, vivas ou falecidas, cujos atos advenham benefícios para a freguesia de Vintes, quer pela projeção e divulgação da nossa terra e seus valores, quer pelo exercício de funções autárquicas, associativas, empresariais ou de relevância cultural, desportiva ou ambiental, no exercício de qualquer outra atividade, bem como em função de um critério de oportunidade em que o fator de simbolização adquira o devido realce. Honra maior que visa reconhecer a importância das forças vivas
e dos cidadãos avintenses, com a sua dedicação e trabalho, valorizam e prestigiam a nossa comunidade a que todos pertencemos. Como dizia o grande padre António Vieira, nós somos o que fazemos, o que não se faz não existe, portanto, só existimos quando fazemos. Nos dias que fazemos, apenas duramos. Desculpa, nos dias que não fazemos, apenas vemos. Numa altura em que dizem haver uma certa primazia do individualismo na nossa sociedade, verifico que as instituições avintes estão vendidas. Disso é exemplo as nossas associações e algumas empresas que continuam em exercício, algumas com mais de um século e outras que vão nascendo, todas elas com um objetivo comum, que é o de dar uma resposta às necessidades para a melhoria da qualidade de vida dos avintenses. Avintes é uma freguesia que tem pergaminhos culturais e de reconhecimento dos serviços prestados à comunidade pelos seus cidadãos e desde há alguns anos a Junta da Freguesia tem o mérito de dedicar o mês de fevereiro a promover a freguesia e envolver as empresas e as instituições e os fregueses em atividades de lazer, cultura e desporto, sendo destacar o Fórum Avintense em que já foram abordados os mais diversos temas, todos eles ligados à nossa terra, criando um acervo histórico do qual todos nos devemos orgulhar. Desde já convido para o próximo dia 25 e 26 para o evento que aqui vai ocorrer, próximo sexta e sábado. Temos uma história que merece ser recordada e celebrada com a maior das solenidades, como de um imperativo moral se tratasse. E hoje, mais do que nunca, acredito que se mantém bem viva a chama dessa vontade de servir o próximo de forma altruísta. Parabéns aos homenageados e a todos aqueles que vivem, sentem e dão o seu contributo para a melhoria da qualidade de vida dos avintenses e na projeção da freguesia de Avintes. Me desculpem os restantes homenageados, mas hoje tenho de destacar 3 pessoas amigas que constam desta lista, pois já os conheço há mais de 30 anos, 2 como mérito cívico, desde que as conheço ao serviço permanente das instituições desta terra, contribuindo com o seu trabalho gratuito e desinteressado em proveito dos avintenses, nas mais diversas atividades. São eles Manuel Pereira dos Santos e José Manuel Nunes Araújo. Ao outro homenageado foi atribuído o mérito desportivo, o Sr. Manuel Leitos dos Santos, por quem nutro muito carinho. Foi atleta e treinador e um dos fundadores da secção do atletismo de foco de Avintes, instituição da qual tive uma ligação durante 10 anos como atleta e treinador, e com muita pena vinha e ser extinta. Bem-aja à vida que me e nos permite estar aqui hoje a vivenciar este momento, poder dizer com pessoa e com todos. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis, das quais temos aqui alguns homens e mulheres hoje. Avintes é uma terra parada. Avintes reconhece os avintenses. Avintes é futuro. Parabéns aos homenageados e a todos aqueles que vivem, sentem e dão o seu contributo para a melhoria da qualidade de vida dos avintenses e na projeção da freguesia de Avintes, pois é por isso que aqui estamos. Um bem-aja a todos. Viva Avintes! Convido o representante do CDE, Carlos Carlos. CDS, Carlos Carlos. Muito boa noite. Excelentíssima Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia de Avintes, que preside esta mesa de honra, na sua pessoa e na composição da mesa, que releva a presença do Sr. Presidente da Câmara, que é sempre com amizade que o recebemos. E na mesa cumprimento todos os presentes, entidades e avintenses. Volto a repetir, agradeço o convite da Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, que me honra, para participar nesta sessão solene de comemoração do Dia de Avintes. À legitimidade do convite, permitam-me acrescentar o agradecimento do CDS-PP, partido político que aqui orgulhosamente represento. Comemorar o Dia de Avintes é seguramente evocar, preservar e divulgar as tradições, a identidade, a cultura
e criatividade das gentes de Avintes. Nós, avintenses, somos gente de convicções, de causas, de equilíbrios, de imaginação. Apresentem-nos desafios e cá estaremos com coragem e competência para os enfrentar e resolver. A atribuição destas medalhas de mérito às pessoas e entidades que nos seus setores contribuíram para uma Avintes melhor, com coragem e, sobretudo, competência, tornando-se exemplo vivo de amor à sua terra, é uma homenagem merecida e justa. É um facto que nas últimas décadas o Conselho de Gaia desenvolveu-se de uma forma rápida e forte. Somos atualmente um Conselho moderno e um dos mais populosos do país. A verdade é que Avintes não acompanhou à mesma velocidade este desenvolvimento e está indubitavelmente mais atrasado. É imperativo que os responsáveis do município e da Junta de Freguesia olhem Avintes com outros olhos. Aliás, têm-no feito. É urgente responder adequadamente às carências dos avintenses. É tempo de diálogos sólidos e sustentáveis com olhos postos no futuro. É esta a perspectiva do CDS-PP de Avintes. É tempo de colocar os Avintes em primeiro lugar. É preciso ousadia para deixarmos em segundo plano os interesses político-partidários e pessoais, sem dúvida legítimos, mas não devem sobrepor-se à modernização e desenvolvimento de Avintes. Acredito, sem dúvidas, no empenho do município e da freguesia. Esforçam-se e dão o melhor deles próprios e trabalham com resiliência na causa pública. Mas também acredito que é fundamental ter uma visão de futuro e perspectivar no futuro as decisões que se tomam. Em tempo de dificuldades, o desenvolvimento e bem-estar da população requerem competência, eficácia, convicções e equilíbrio. Avintes deverá estar sempre em primeiro lugar. Sem vaidades, sem elitismos, sem bairrismos exacerbados, devemos trabalhar com sentido coletivo pelo desenvolvimento e inovação da nossa terra. De resto, é este o exemplo que os homenageados de hoje nos dão e ensinam. Não me canso de repetir, nós avintenses somos gente de convicções, de causas, inteligência e criatividade. Para terminar, permitam-me dizer com vaidade, gosto e tenho muito orgulho em ser avintense. Todos nós deveríamos ter orgulho em sermos avintenses. Parabéns, Avintes, viva Avintes! Convido o representante do PS, Daniel Castro. Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Senhores autarcas aqui presentes, excelentíssimas autoridades militares, civis e religiosas, excelentíssimos homenageados, senhores dirigentes associativos da Freguesia e do Conselho, ilustres convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. Estamos aqui hoje para celebrar Avintes e celebra-se Avintes na data simbólica de 21 de fevereiro, aquela que é a data do testamento em que o Conde Dom Gomes Andoeiris doou a sua filha Rosinda o mosteiro de Santa Maria de Avintes e as terras que o compunham. É um dos documentos mais antigos existentes em Portugal, está guardado na Torre do Tombo e justifica quase 1100 anos de história e existência de Avintes. História anterior à fundação de Portugal e da própria nacionalidade. Hoje, acima de tudo, celebramos o orgulho que temos do nosso sentido de pertença a um local, um ponto geográfico, que é muito para nós, mas muito mais do que isso. Uma vila com virtudes e defeitos, como tantas outras, porém diferente das demais. Não é minha intenção ensinar-vos ou relembrar-vos tudo o que de bom temos na nossa comunidade,
desde o património cultural ao património ambiental, desde as nossas tradições e costumes aos nossos hábitos e às nossas rotinas mais contemporâneas. A minha intenção é sim lembrar e enaltecer o orgulho saudável que temos e que devemos ter pela nossa terra, tudo o que de bom nela existe e tudo o que de bom nela se faz. Enaltecer e ter orgulho do seu passado, mas sem saudosismos exacerbados. Os velhos do Restelo, no nosso caso os velhos do Esteiro, também fazem falta, mas por vezes fazem paralelismos muito perigosos e desnecessários. Falam do passado com memórias muito curtas e uma leviandade muito longa. Hoje é um bom dia para lembrar e reconhecer os nossos melhores. Não porque eles vivam o seu dia-a-dia em busca de reconhecimento alheio, mas porque a forma como encaram ou escolheram viver as suas vidas, direta ou indiretamente, tornam a história de Avintes mais rica. E todos os dias história é feita. Por exemplo, quando se escreve uma carta à Rainha Dona Maria II, pedindo melhor sorte para Avintes. Quando tanto se fala em vacinas, lembramos o que fez aqui Maria Isabel Vanzel, no combate à varíola. Lembramos o que fez um grupo de jovens avintenses quando perderam um amigo no Rio Douro por afogamento e deram início a um corpo de bombeiros voluntários. História é feita sempre que os plebeus ou o médico, por exemplo, estreiam uma nova peça de teatro. Quando a banda da música da ACMA protagoniza mais uma atuação. Quando o nosso Avintes, ou a União Académica, marcam mais um golo. Quando um grupo de japoneses visita uma das nossas padarias de fabrico de broa de Avintes. Quando um dos nossos termina mais uma estátua, uma pintura, uma peça de artesanato, um livro, ou até mesmo quando no cais do Esteiro sai mais um salto, assim ou assim. Todos os dias, quem conta a história de Avintes acrescenta um ponto. Esta é a força de Avintes, uma força viva, em constante mutação, resiliente e pacífica. E sem esquecer que também assenta na vida e atividade do nosso associativismo local. Uma vila que recebe bem quem a visita e que tenta acolher ainda melhor quem cá quiser ficar. E por fim, em nome dos eleitos do Partido Socialista, reafirmar a todos que podem contar connosco, com a nossa disponibilidade, para escutar quem quiser ser escutado e para falar quem nos quiser ouvir. Numa altura em que mais do que uma crise económica parece que vivemos uma crise de mentalidades, não larguemos o entusiasmo que as nossas origens nos transmitiram e que as histórias de êxito do passado continuem a ser entendidas como mensagens de incentivo a um futuro comum próspero. Cedo, novas manhãs virão, as flores desabrocharão, as ruas se tornarão novamente ativas e o sol voltará a brilhar com todo o seu esplendor. Viva Avintes! Vamos proceder à entrega do Prémio de Dirigente Associativo do ano 2021. Avintes possui um número significativo de instituições abrangendo várias áreas de intervenção, nomeadamente cultural, desportiva, ambiental, recreativa e social. Sendo o trabalho desenvolvido pelas mesmas, dificilmente haveria formação nestas áreas fundamentais ao desenvolvimento harmonioso da comunidade onde estão inseridas. Este trabalho é conseguido através do esforço e dedicação dos seus dirigentes que se dedicam voluntariamente ao trabalho associativo. Assim, o Conselho Consultivo do Associativismo da Freguesia de Avintes instituiu o Prémio Dirigente Associativo do Ano, com o objetivo de reconhecer publicamente o trabalho dos dirigentes associativos das associações ou coletividades de Avintes. Bruno Queiras foi eleito Dirigente Associativo do Ano 2021 em reunião do Conselho Consultivo do Associativismo da Freguesia de Avintes. Convido então o Sr. Presidente da Junta de Freguesia a entregar o prémio a Bruno Queiras, Presidente dos Clubes Avintenses. Boa noite a todos, Sr. Presidente da Câmara, Sr. Presidente da Assembleia, Sr. Presidente da Junta,
senhores homenageados, meus senhores e minhas senhoras, é uma honra enorme estar a receber este prémio. Como sabem, eu vim para a Vintes, já me sinto uma vintense já há alguns anos, por isso também tenho imenso orgulho de ser avintense. Quero partilhar este prémio com todos os dirigentes associativos desta freguesia, pois sei muito bem o esforço que é tudo o que fazem pelas vossas coletividades. A identidade desta freguesia é muito pautada pela sua cultura e esta freguesia transpira a cultura e graças a todos estes dirigentes associativos, grande parte destas pessoas também que vão ser homenageadas, por isso, bem-aja, obrigado a todos e viva a Vintes! Convido o Sr. Presidente da Junta para fazer uma breve introdução referente à medalha de mérito da freguesia de Avintes. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu queria aqui publicamente pedir desculpa ao Sr. Presidente da Câmara, porque ele é nosso convidado e não foi tratado aqui com a dignidade que merecia. A CDU, que é um partido... A CDU, que é um partido que todos nos habituamos a respeitar, desta vez, através de um elemento que nem sequer faz parte da Assembleia de Freguesia, que à última hora foi indicado para vir substituir a eleita da CDU, não se portou à altura. Por isso, se o senhor quiser continuar, pode continuar, mas agradecíamos, era um favor que nos fazia se retirasse desta sala. Posto isto, e peço desculpa, mas há alturas em que nós não conseguimos realmente estar sossegados com pessoas que não sabem respeitar a presença do nosso Presidente da Câmara ou de outra entidade que assim aqui tivesse sido convidado por nós. Passando este momento, vamos então seguir a nossa sessão solene e vamos então agora passar à homenagem que a Junta de Freguesia pretende fazer a um conjunto de cidadãos e cidadãs e também a instituições da nossa freguesia. Dizer aqui uma pequena introdução, porque em Avintes já desde 1977 existe a medalha de honra da freguesia, que tem, aliás, nestas paredes estão imensos vintenses e também entidades que receberam a medalha de honra. No entanto, a Junta de Freguesia entendeu que esta medalha é uma medalha que é aprovada e ela continuará a existir, faz parte no mesmo das medalhas honoríficas da freguesia. Esta medalha é uma medalha atribuída pela Assembleia de Freguesia, por proposta pode ser dos eleitos, pode ser inclusive da população ou da Junta de Freguesia, e é aprovada e é a Assembleia de Freguesia que a atribui. Esta medalha, que foi, entretanto, também regulamentada e passou a figurar nas medalhas honoríficas da nossa freguesia, é uma medalha que é apenas da Junta de Freguesia. É a Junta de Freguesia que, no seu seio, em princípio anualmente, fará a atribuição desta medalha. É a primeira vez, por isso, que nós estamos a fazer. Quisemos fazer a um número significativo de avintenses que entendemos que pela sua avintenses ou pessoas que não sendo avintenses têm por avintes também feito dignificado a nossa terra e por isso são essas pessoas que vão ser esta noite homenageadas. Tem várias categorias em termos autárquicos, ambiental, social, desportivo, há uma série de categorias que essas pessoas vão ser agora aqui apresentadas e vamos entregar a medalha. É, como disse, a primeira vez que vai ser feito. Muito obrigado. A Junta de Freguesia de Avintes, em reunião de executivo do dia 18 de janeiro de 2022, aprovou por unanimidade e, de acordo com o artigo 14º do Regulamento de Medalhas da Freguesia de Avintes, atribuir a medalha de mérito de Freguesia de Avintes nas seguintes categorias: mérito autárquico, mérito cívico, mérito cultural,
mérito desportivo, mérito educacional, mérito empresarial, mérito ambiental e mérito social. Vamos proceder à entrega da medalha de mérito aos seguintes homenageados. Eu convidava para que passasse. Eu vou passar a ler umas breves palavras sobre cada homenageado e depois digo o nome e depois a pessoa pode se dirigir para receber então a medalha e o diploma. José David Gonçalves da Rocha, em mérito autárquico, pelos significativos contributos dados à autarquia avintense como membro e presidente da Assembleia de Freguesia durante vários mandatos, tendo sido ainda o primeiro presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de Gaia. Por tudo isto, é merecedor deste reconhecimento pela Junta de Freguesia de Avintes. Por mérito autárquico, julgo que António José Vieira dos Santos não estará presente, contudo vou ler pelo contributo dado à autarquia avintense ao longo de 24 anos, nomeadamente como Presidente da Junta de Freguesia de Avintes durante 2 anos, Secretário do Executivo durante 18 anos e Deputado de Freguesia durante 4 anos. José Vieira dos Santos não está presente, mas depois será entregue. Mérito autárquico. Alzira Gomes dos Santos, pelos significativos contributos dados à autarquia avintense, nomeadamente, tendo sido a primeira mulher a exercer o cargo de Presidente da Assembleia de Freguesia, mas também pela sua colaboração com o movimento associativo avintense, principalmente como atriz e declamadora de poesia. Eu tenho que dizer, tenho que cumprimentar primeiro o Sr. Presidente da Câmara, agradecer à Junta de Freguesia por a aquisição desta medalha e à Presidente da Assembleia de Freguesia. Mas quero dizer, acima de tudo, que tudo que eu fiz por esta freguesia é só porque eu gosto de Avintes, porque não se nasce impunemente em Avintes. E porque sempre me empenhei, não para receber medalhas, nem para receber galardões, mas porque achava e sinto que Avintes merecia tudo de mim. Sempre me empenhei e dei o meu esforço, sempre, seja inicialmente nas coletividades, 26 anos na escola de Pousada e depois como autarca neste edifício. Portanto, é isso que eu quero dizer. Acima de tudo, estou contente que estou aqui, nesta terra, na minha terra, com a minha gente. E que, onde vejo aqui na minha frente amigos que criei durante todo este tempo. Isso é muito bom. Estou muito contente, agradeço terem se lembrado de mim. Muito obrigada. Mérito cívico. Mérito cívico, também acho que não está presente. José Manuel Nunes Araújo, pelos significativos contributos que vem dando ao movimento associativo avintense, ocupando diversos cargos diretivos em diferentes associações, ex-comandante dos Bombeiros Voluntários de Avintes e ainda colaborando regularmente em iniciativas da Junta de Freguesia. Mérito cívico, Manuel Pereira dos Santos, pelos significativos contributos que deu e continua a dar ao movimento associativo avintense, bem como ao movimento associativo de pais, onde ocupou e ainda ocupa diversos cargos diretivos em diferentes coletividades, desempenhou igualmente, durante vários mandatos, diferentes cargos na Junta e Assembleia de Freguesia de Avintes e também na Assembleia Municipal de Gaia. Atualmente é o dinamizador cultural da Casa da Cultura de Avintes.
dizer umas breves palavras. Eu sou um dos felizardos que nasceram em Avintes. Todos os cidadãos que vivem em Avintes, e principalmente aqueles que nasceram em Avintes, são felizardos porque nasceram num ambiente que propicia a que nós façamos trabalhos coletivos e através desses trabalhos coletivos, a construção da cultura, seja no teatro, seja na música, seja noutras atividades, seja também, digamos, na participação cívica que colocamos, quer do ponto de vista autárquico, quer do ponto de vista, digamos, das diversas iniciativas e dinamizações que se fazem. Portanto, nós somos todos utilizados. E, portanto, esta é a mensagem. Ser de avintense é ser utilizado. Mérito cívico, Joaquim Coimbra Soares da Silva, pelos significativos contributos que vem dando ao movimento associativo avintense, ocupando diversos cargos diretivos em diferentes associações, colaborador da Paróquia de Avintes, autor do projeto de arquitetura da remodelação do Teatro Almeida e Sousa, sendo atualmente presidente da direção do Centro Social Mário Mendes da Costa. Mérito cultural, Joaquim Pereira Amaral, pelos significativos contributos que vem dando ao longo de mais de 70 anos à banda musical de Avintes, onde continua no ativo como músico, tendo ainda ocupado cargos de direção durante 47 anos. Joaquim Pereira. Mérito cultural, Albino Pinto Ferreira, pelos significativos contributos que vem dando ao longo de mais de 70 anos à banda musical de Avintes, onde continua a ser músico no ativo. Mérito cultural, Nelson Ferreira Macedo, pelos significativos contributos que deu ao movimento associativo avintense como dirigente e principalmente como ator amador, tendo representado a quase 220 metros dramáticos da Avintense. Mérito cultural, Leopoldino Teixeira Marques, pelos significativos contributos que deu ao movimento associativo avintense, como dirigente e nomeadamente como presidente da direção, e ainda como técnico de sonoplastia em dezenas de peças, sempre nos plebeus avintenses. Foi ainda autarca de freguesia durante vários mandatos. Obrigado por reconhecimento. Mérito cultural, Fernando da Silva Moura, pelos significativos contributos que deu e ainda continua a dar ao movimento associativo. Podia terminar. Parar a morrer. Vou só terminar o resto do meu texto. Ou vou iniciar pelos significativos contributos que deu e ainda continua a dar ao movimento associativo avintense como dirigente, mas principalmente como ator amador, tendo participado em dezenas de peças, inicialmente no Grupo Comédia Dramática Avintense e posteriormente até à atualidade nos plebeus avintenses. Já foi entregue. Mérito cultural, António Manuel Pereira Lopes,
pelo significativo contributo que vem dando ao desenvolvimento cultural avintense, como fundador e diretor do Instantes, Festival Internacional de Fotografia de Avintes, que já trouxe até à Vila de Avintes dezenas de fotógrafos de mais de uma dezena de países. Mais recentemente também fundou Instantes, Associação Cultural. Mérito cultural, José Pinto Oliveira, pelos contributos que deu e continua a dar ao movimento associativo avintense, como dirigente, ator, músico de grupos de baile e colaborador nas mais diversas atividades da Associação Recreativa Restauradores Avintenses. Passamos para o mérito desportivo. Manuel Leites dos Santos, pelo seu contributo preponderante em 1969 na criação e desenvolvimento da secção de atletismo do Futebol Clube Avintes, não só como seu dirigente, atleta, mas principalmente treinador, durante mais de uma dezena de anos. Para além disso, tem sido, ao longo da sua vida, um cidadão participativo na sociedade avintense nas mais diversas áreas de atividade. Mérito desportivo, Laureano Alves Veludo, pelo significativo contributo dado em 1969 na criação e desenvolvimento da secção de atletismo do Futebol Clube de Avintes, não só como seu dirigente, atleta e ainda treinador, durante cerca de uma dezena de anos. Mérito desportivo, para o mais jovem, Tiago Fernando Pereira Martins de Castro, por ter sido jogador da Seleção Nacional de Futsal de Síndrome de Down. Se sagrou campeã europeia no ano de 2018. No Campeonato Europeu realizado continua a fazer parte desta seleção nacional, estando já selecionado para o Campeonato do Mundo a realizar no próximo mês de março na cidade de Lima, no Peru. Quer ver? Quer ver isto? Não. Ou queres agradecer? Isso. Eu só agradecer a todos. Obrigado por este momento e muito obrigado. Mérito educacional, Flora Maria Pereira da Silva Castanheira, pelos relevantes contributos dados na valorização e dignificação, enquanto professora e ainda no desempenho do cargo de Presidente do Conselho Geral, primeiramente no agrupamento vertical de escolas de Avintes e posteriormente no agrupamento de escolas Gaia Nascente, agrupamento no qual foram integradas as escolas de Avintes. Não preciso de microfone. Nada do que eu fiz, do que faço e continuarei a fazer, será à espera de reconhecimento. Mas que sabe bem, sabe.
Mérito educacional, Sérgio António Moreira Afonso, pelos relevantes contributos dados na valorização e dignificação, primeiramente no agrupamento vertical de escolas de A20, enquanto professor e subdiretor, e posteriormente com a integração das escolas de A20 no agrupamento de Gaia Nascente, como diretor deste agrupamento. Atualmente é delegado regional do Norte da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares. Queria apenas agradecer este gesto que permite um reconhecimento sentido e dizer que foi aqui em A20 que tudo começou. Vim para aqui com 24 anos de idade, um recém-professor acabado de sair da faculdade e iniciei o meu percurso. Aprendi muito aqui nesta freguesia, com os dirigentes associativos, com os professores, com os autarcas e, portanto, o meu percurso, que tem sido um verdadeiro sucesso, é com o contributo de vós todos. Portanto, muito obrigado por aquilo que me ensinaram e ainda continuam a partilhar para que eu possa ter um percurso de sucesso. Mérito empresarial, Simaca Materiais de Construções S.A. Por ser uma empresa de referência no seu setor de atividade empregadora, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da Vila de A20 e colaborando e apoiando a Junta de Freguesia e outras instituições da freguesia sempre que lhe é solicitado. Mérito empresarial, António Costa Almeida, Limitada, por ser uma empresa de referência no seu setor de atividade empregadora, contribuindo para o desenvolvimento socioeconómico da Vila de A20 e colaborando e apoiando a Junta de Freguesia e outras instituições da freguesia sempre que é solicitado. Mérito empresarial, António José Ferreira da Costa, salvo eu, acho que não estará ninguém para representá-lo, mas contudo eu vou ler. Por ser um empresário de referência no seu setor de atividade há mais de 30 anos, contribuindo para a promoção e divulgação da Vila de A20, mas também pela sua dedicação a causas sociais, nomeadamente colaborando com o seu trabalho em iniciativas de angariação de fundos para diversas instituições de A20. Mérito ambiental, Maria Domingas Araújo, pelo seu contributo na preservação da natureza e do ambiente e ainda pelo trabalho desenvolvido no Parque Biológico Municipal, pela disponibilidade de tornar a conjunta de freguesia de A20 nas atividades relacionadas com a manutenção dos espaços verdes e jardinados da nossa freguesia. Boa noite a todos. Agradeço esta distinção que me foi atribuída, que duplamente me honra. Faz-me acreditar que vale a pena lutar pelos nossos ideais e porque me foi atribuída pela junta do meu coração. Estou há 32 anos em A20, cresci aqui profissionalmente, pessoalmente, fiz amigos, tenho amigos e considero a Broa um dos meus patrimónios que levo para todo lado. Portanto, viva A20! É uma terra que tem bom ambiente. Muito obrigada. Mérito ambiental, Serafim José Pinto Gonçalves da Silva, pelo seu contributo e preservação da natureza e do ambiente, pelo trabalho desenvolvido na Associação Onda Verde e na Coercos e ainda em muitas outras associações de A20 ao longo de mais de 40 anos, mas também pelo seu contributo na formação e sensibilização ambiental de centenas de jovens,
através da sua participação e coordenação em inúmeros projetos nacionais e internacionais. E por último, mérito social, LAPI Norte, Lar Adventista para Pessoas Idosas, pela sua missão de servir todos os idosos, independentemente da sua etnia, religião ou cultura, pelo trabalho e dedicação desenvolvidos pela instituição e pelos seus colaboradores a proporcionarem aos seus utentes uma melhor qualidade de vida e ainda por contribuírem para o desenvolvimento social e económico da Vila de Avintes. Muito boa noite a todos. As coisas funcionaram de outra maneira, de qualquer maneira, costuma ser quando está feito, terá feito, temos que adiantar. Por isso, Sr. Presidente da Câmara, Senhores Membros da Assembleia de Freguesia, Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Senhores Membros do Executivo da Junta de Freguesia de Vintes, Senhor Presidente da Junta de Freguesia, Senhores convidados, minhas senhoras e meus senhores. Quero expressar a Vossa Excelência, Senhor Presidente e Senhores Membros do Executivo, o quanto me sinto honrado com esta distinção de mérito de freguesia que unanimemente me atribuíram e que eu humildemente aceito. Se assim decidiram, é porque acharam que o que fiz pela nossa terra e pela nossa gente, ao longo da minha vida, teve algum significado. Mas quero afirmar convictamente que em todo o meu percurso nunca procurei nem esperei prebendas ou honrarias e sempre vi com maus olhos algumas verdades bacocas de alguns com quem cruzei ao longo da vida. E podem crer, e os que me conhecem bem, têm a certeza que tudo o que fiz, em tudo em que estive envolvido, quer na área desportiva, quer na área associativa, quer na área empresarial, quer na área política, sempre se norteou os sentimentos de solidariedade, de honestidade, de fazer o bem sem olhar a quem, procurando nunca, mas nunca, prejudicar o próximo, segundo o princípio de não fazer aos outros que não queria que me fizessem a mim. Propugnai em veemência contra as injustiças praticadas aos meus semelhantes. Desculpa lá, porque está às vezes assentado aí uma coisa, está aqui é outra. Isto é como na televisão, é mesmo. Também sei a minha inteligência na defesa destes valores que trouxeram alguns sabores e algumas incompreensões. E por isso fui alvo de alguns julgamentos injustos. Mas paciência, a vida é assim. Mas nunca ignorei, nem nunca traí estes princípios que fui criado e consolidado ao longo dos meus anos de vida. Estes sentimentos e estes valores que me são sagrados devem-se a mim próprio, naturalmente, mas deve-se sobretudo àqueles que te construíram desde menino para a minha formação cívica, que me orgulho de ter e de partilhar com agrado. Mas voltando aos agradecimentos de tão honrosa distinção, como já tive a oportunidade de agradecer a Vossa Excelência, dirijo agora os meus agradecimentos para todos aqueles que me ajudaram a seu meritório desfecho com esta cerimónia de hoje. Primeiro quero agradecer com muito amor à minha mulher, Terinha, e às minhas filhas Ivone e Arminda, a paciência pelas muitas ausências e o voluntariado social, a minha militância associativa, política e cultural impune. E, sobretudo, agradecer
o ânimo, o incentivo, o carinho que sempre nos dispensaram. Quero agradecer aos esportistas, todos, e cadeirinhos, e particularmente às gerações de atletas da secção do Atletismo Futebol Clube de Avinhos e respectivos dirigentes que comigo e com o Laureano Veloso, aqui presente, partilharam o viver dos princípios éticos que sempre atendi e também o sentido de responsabilidade que lhes já transmitia e eles aceitavam do bom grado. Dou um pequeno exemplo dos muitos que eu poderia enumerar. Marcavam-se treinos de inverno no Arainho às 6 da manhã, mesmo com muito frio na Boeiro, e eles lá estavam prontos para defender as cores do seu clube e prestigiarem a sua terra, Avinhos. E foram tantas as páginas de glória que aqueles rapazes e raparigas escreveram na letras de ouro. Foi um sem número de prémios regionais, distritais, nacionais e internacionais. E provavelmente é uma das terras, se não a única, a ter 3 atletas a representar Portugal nos Jogos Olímpicos. Avinhos. 3 atletas olímpicos. Ainda hoje vejo com orgulho o percurso de vida exemplar que muitos deles vieram a trilhar, quer como desportistas, depois como trabalhadores, como empresários, como altos dirigentes associativos e também noutras áreas. Quero agradecer a todos os companheiros que comigo militaram e me aturaram nas várias organizações que fizemos parte e permitam-me nomeá-los como membro das várias assembleias de freguesia, como membro da Comissão dos 50 anos de Futebol Clube de Avinhos e do Movimento ao Atleta, como membro de várias comissões organizadoras da Festa da Broa de Avinhos, como membro da Comissão Executiva das Comemorações dos 1100 anos, como membro da Paróquia de Avinhos, como membro fundador da Ilha Mágica, como membro fundador da Confraria da Broa de Avinhos, como membro fundador do Infantário, agora Centro Social Marmento da Costa, como membro dos Amigos da Vila de Avinhos e como membro da Comissão do Centenário de Teatro Almeida de Sousa. A todos eles fico eternamente agradecido, porque sozinho nada conseguiria, por mais boa vontade que tivesse. E termino mais uma vez agradecendo à Junta de Freguesia, à nossa gente e à nossa terra, esta medalha de mérito de freguesia que guardarei carinhosamente no meu coração. Muito obrigado. Estou aqui porque o Sr. Presidente da Junta com me pediu para, em nome de todos, dizer umas palavras. Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, Sr. Dr. Daniela Castro, caros autarcas e membros da Assembleia de Freguesia, Sr. Presidente da Junta, senhoras e senhores vogais da Junta, Sr. Presidente da Câmara e nosso caríssimo amigo, Sr. Eduardo Vidal Rodrigues, obrigado por ter vindo dar mais brilho a esta cerimónia. Sabe que é sempre muito saborosa para nós a sua presença. Caras e caros homenageados, senhores representantes de coletividades e de outras instituições civis e religiosas militares, excelentíssimo comunicador social, caras e caros avintenses, minhas senhoras e meus senhores, boa noite a todos. Quando eu era catraio e morava ali na Rua Nova, um pouco abaixo do pé da audiência, mesmo à beira dos tanques do Gaiolo, a minha mãe, que Deus tenha, entre muitos ensinamentos que constituíram a base da minha educação para a vida, dizia que é bonito, que faz bem, agradecer as coisas boas que nos acontecem.
E ao longo da vida foi verificando por experiência própria que, de facto, a gratidão é uma virtude que devemos cultivar e, sobretudo, pôr em prática nas nossas relações com os outros. Quero, por isso, em nome de todos os homenageados aqui esta noite, explicitar uma palavra de agradecimento pela decisão da nossa Junta de Freguesia de distinguir com a medalha de mérito 22 personalidades e 3 empresas avintenses que, nos termos de regulamento aprovado em Assembleia de Freguesia, ao longo dos últimos anos contribuíram nas mais variadas áreas para a projeção e divulgação da nossa terra e dos seus valores, quer pelo exercício de funções autárquicas, associativas, empresariais, quer da relevância cultural, desportiva ou ambiental. Agraciar significa também homenagear, e a homenagem é um ato simbólico de reconhecimento público que, desde tempos imemoriais, as sociedades utilizaram para homenagear os seus guerreiros, os seus heróis, os seus reis, enfim. Porém, o que está aqui em causa hoje não se trata de guerreiros, nem de heróis, nem de reis. Todos nós somos homens e mulheres de carne e osso, com todos os seus defeitos e virtudes inerentes à natureza humana. Mas, apesar de tudo, não podemos negar que, quando existe um reconhecimento público pelos atos, pelas ações, pelas histórias de vida que cada um de nós procura, é evidente que isto nos agrada. E dá um bocadinho a palavra a dizer que é bom ser elogiado, ou ser conhecido. Faz parte da nossa natureza humana gostarmos de ouvir referências positivas àquilo que constitui a nossa praxis, o nosso percurso de vida. Mas falemos de outras perspectivas, uma espécie de pausa de olhar. Uma destas noites de fevereiro, agora, durante o mês de 20, o nosso Presidente da Câmara, o professor Eduardo Vitor Rodrigues, partilhou com os presentes à nossa Casa da Cultura algumas reflexões sobre um dos livros da sua vida. E eu tive um pensamento seu, que sugere que, por vezes, é útil fazer uma pausa. A vida, de facto, envolve-nos num turbilhão de fazeres e compromissos que muitas vezes nos tira a lucidez da visão. Se passarmos à pressa num carro, numa zona monumental, mesmo que seja muito bonita, ou lindas paisagens, não podemos apreciar devidamente e muito menos as coisas em pormenor. Por isso, por vezes, é preciso parar, é preciso escutar e olhar. E olhando para a vida, com olhos de ver, concluiremos que, o que copiaram com as palavras do nosso Presidente da Junta, que a Vintes é uma terra igual a muitas outras, mas também é uma terra diferente de outras tantas, pelo seu passado rico e cheio de belas tradições. Eu acredito mesmo, mas acredito mesmo, de coração, que somos uma terra com futuro, uma terra onde vale a pena viver, uma terra onde dá gosto de trabalhar ou lutar por ela. E hoje é neste belíssimo edifício, no nosso Junta de Freguesia, hoje mais uma vez engalanado por fora e por dentro, que a Vintes comemora o seu 34º aniversário de elevação à vila, que aconteceu a 1 de fevereiro de 1988. Nos comemora também, principalmente, a solenidade do dia da Vintes, que, por proposta fundamentada da Associação Audientes, foi fixado pela Junta da Assembleia de Freguesia, precisamente para o dia de hoje, 21 de fevereiro. É, pois, com esperança no futuro e orgulho no passado, com orgulho do que de bom a Vintes já é e já tem, que estamos mais uma vez a comemorar este dia com toda a dignidade. Está sendo parabéns à Junta de Freguesia e o seu Presidente pela oportuna ligação das comemorações do dia da Vintes à cerimónia de entrega destas medalhas. Com este ato, ainda que simbólico, a Junta cumpre a obrigação de celebrar a Vintes e relembrar a todos os avintenses a importância que deve dar-se ao reconhecimento daqueles que se destacaram ou destacam como exemplo de cidadania, capacidade de trabalho, determinação
esforço e dedicação ao engrandecimento da nossa terra. Sr. Presidente da Câmara, mais uma vez, agradecemos a importância da honrosa presença de Vossa Excelência nesta sessão solene. Sr. Presidente da Junta, em nome de todos os homenageados nesta noite, agradeço na sua pessoa a todo o Executivo a gentileza desta distinção que tanto nos honra. Diz o povo na sua sabedoria que muitas vezes é no dar que se recebe. Por isso, ao prestar esta homenagem, é também a vinhos que está a ser homenageada e dignificada. Mais uma vez, muito obrigado. Convido o Sr. Presidente da Junta de Freguesia a usar a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, Excelentíssima Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia, Dra. Daniela Castro, aos meus colegas do Executivo, aos representantes dos partidos políticos e restantes eleitos de freguesia da Assembleia de Freguesia de Vintes, ao Sr. Padre Renato e o Pastor Edgar Justino, aos representantes e dirigentes associativos aqui presentes, ao diretor do agrupamento Gaia Nascente, aos homenageados desta noite, ao Bruno Queiras, dirigente associativo do ano, a todos muito boa noite e muito obrigado pela vossa presença, convidados também dos homenageados. E é com enorme satisfação que agradeço a presença de todos vós nesta cerimónia comemorativa do Dia da Vintes. Como já foi, aliás, aqui dito, em dezembro de 2010, por proposta da então Cooperativa Audientes, hoje Associação Audientes, foi aprovado pela Assembleia de Freguesia de Vintes a instituição do dia 21 de fevereiro como Dia da Vintes. Assim, desde o ano 2011, que a nossa freguesia tem vindo anualmente a comemorar o Dia da Vintes. De umas vezes de uma forma, de outra, mas sempre comemorando. E, aliás, seguindo também já foi aqui lembrado pelo Dr. David Rocha, também é em fevereiro que a freguesia de Vintes obteve a distinção honorífica de vila, e também é no mês de fevereiro, e também já havia a tradição, muitas vezes, de se comemorar essa elevação à vila. Aproveitando este ensejo, decidimos, desde 2014, alargar as iniciativas a todo o mês de fevereiro, envolvendo nas comemorações toda a comunidade avintense, muito especialmente as coletividades e clubes de Avintes. Deste modo, de decorrer ao longo de todo o mês de fevereiro, em Avintes, um conjunto alargado de atividades culturais, recreativas e desportivas, organizadas e promovidas pelas várias associações da nossa terra e pela Junta de Freguesia, e assim continuar até ao final do mês. Tem sido, por isso, um mês de intensa atividade na nossa vila, com uma significativa adesão por parte dos avintenses, como aliás aqui hoje também se verifica, o que me haverá de registrar, principalmente depois de 2 anos em que, devido à pandemia, temos estado muito confinados. E dizer que esta sala, a última vez que se encheu, assim como hoje, foi precisamente há 2 anos atrás, em 2020, antes cerca de um mês de iniciarmos aquele primeiro confinamento terrível que nos assustou a todos. E durante estes 2 anos, algumas cerimónias e alguns acontecimentos ocorreram aqui, também nesta sala, mas quase sempre com um número reduzido de pessoas. Por isso, é a primeira vez que enchemos, e eu espero que saiamos daqui todos com segurança, para que consigamos continuar a nossa vida, que também precisamos de viver. Este ano, em plano das comemorações e da entrega do Prémio de Dirigente do Ano,
2021, que já vem sendo habitual nos últimos 3 anos, e saudando mais uma vez o Bruno Queias pelo trabalho, e naturalmente não é só os poloveiros, mas todas as associações em geral em Avintes têm procurado e continuado a manter a sua atividade e o seu trabalho em prol da sociedade e da comunidade, mas sem dúvida que, e não sendo a Junta de Freguesia, não tendo nenhuma intervenção na atribuição do dirigente associativo do ano, é uma votação feita pelas associações, pelo conjunto das associações. Acho que é justo pelo trabalho, sinceramente, que tem sido desenvolvido nos poloveiros avintenses, não só a nível do teatro, mas principalmente na formação de jovens para o teatro. Por isso, sem dúvida que foi bem entregue este ano o Prémio Dirigente Associativo do Ano. Mas, para além disso, entregámos pela primeira vez as medalhas de mérito da Freguesia de Avintes a um conjunto de 22 personalidades avintenses e 3 instituições da nossa freguesia. 2 empresas e uma instituição de solidariedade social, o LAPI. A Junta de Freguesia quis assim, desta forma, homenagear um conjunto diversificado e multifacetado de avintenses, ou cidadãos e cidadãs, não sendo de avintes, pelo seu trabalho, normalmente pela parte do trabalho que desenvolveram aqui nesta terra, merecem o reconhecimento da freguesia e, neste caso, da Junta de Freguesia, pelo seu trabalho nas mais variadas áreas e nas empresas de várias áreas de atividade. É, por isso, um reconhecimento público que a Junta de Freguesia quis fazer, como eu já disse, existe desde 1977, certamente continua a existir, e mais personalidades e entidades poderão ao longo do tempo ser homenageadas com a medalha de honra da freguesia, mas a Junta da Freguesia entendeu também dispor de uma forma de poder, em princípio, anualmente, homenagear as pessoas que, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, a Junta de Freguesia, esta agora e outras que seguirão, entendam que são merecedoras dessa distinção. Por isso, todos os homenageados esta noite, para todos os homenageados desta noite, o meu sincero agradecimento e de todo o Executivo pela vossa dedicação e trabalho em prol do desenvolvimento da nossa terra. Mas em Avintes não vivemos só de homenagens, e por isso importa lembrar a todos os tempos difíceis por que passámos nos últimos 2 anos, devido à pandemia da Covid-19, onde foi necessário um esforço suplementar de todos, quer de quem dirige, e aqui há um papel fundamental da Câmara Municipal e do Sr. Presidente, para ajudar a ultrapassar todas as dificuldades com que quer as instituições, quer as pessoas foram passando ao longo destes últimos 2 anos. Foram momentos, em algumas alturas, bastante difíceis. Felizmente, as coisas estão cada vez mais a melhorar e estamos certos que assim continuará a acontecer. Todos juntos e com muito empenho conseguimos melhorar as dificuldades e, apesar dos momentos mais difíceis, parece que agora vamos conseguir finalmente, sempre com todos os cuidados, voltar à nossa vida normal ou mais normal. E sem Avintes nunca parámos com os investimentos que a Câmara Municipal tem vindo a realizar, mesmo no período de pandemia, e só para lembrar alguns casos, o Centro de Inclusão Social na antiga Escola do Magarão, a reabilitação que está a decorrer nos núcleos urbanos de Espinhaço e do Esteio, também uma significativa reabilitação da rede viária, a implantação do transporte de proximidade, o MOB+, tudo isso e mais também a retirada de amianto dos telhados das escolas, tudo investimentos que foram realizados e que ao longo, mesmo neste período de pandemia, que a Câmara Municipal fez aqui em Avintes, e por isso estamos certos que agora que as coisas vão melhorar, que vamos continuar a merecer a atenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal e vamos em breve poder ver a reabilitação do Teatro Almeida e Sousa, a requalificação do Largo da Gada e do Palheirinho, que já foi iniciada, e também os estudos que esperamos poder também vir a concretizar para a piscina e também para um futuro equipamento
para a terceira idade, equipamento residencial, que naturalmente fazem falta à nossa freguesia e que estamos certos que com a colaboração, com o apoio, com o empenho da Câmara Municipal e do Sr. Presidente, vamos continuar a merecer esse tratamento por parte da Câmara Municipal. Pela parte do Executivo da Junta de Freguesia de Avintes, continuamos a fazer um trabalho rigoroso, trabalhando para servir o melhor possível a nossa terra e os avintenses e para procurar resolver as muitas vezes chamadas pequenos problemas, mas que são importantes e necessários serem resolvidos. Acreditamos nesta política de proximidade, de rigor e de transparência, e é com base nestes princípios que continuaremos a orientar até ao final o nosso mandato. Viva Avintes, viva Vila Nova de Gaia! Convido o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Gaia, professor Dr. Eduardo Vítor Rodrigues. Senhora Presidente da Assembleia de Freguesia, e sim cumprimento todos os elementos eleitos desta Assembleia de Freguesia, Senhora Presidente da Junta e autarcas do Executivo, digníssimos e digníssimas homenageadas, representantes de entidades, se me permitem, cumprimentando todas as entidades presentes, gestores do seu parque da freguesia e o Sr. Pastor da Igreja Adventista, sentidos, portanto, todos cumprimentados nas suas figuras institucionais. Minhas senhoras e meus senhores, é um grande orgulho estar cá. Estou cá por duas razões. Em primeiro lugar, porque fui convidado e representando o município tenho que testemunhar o enorme apreço que tenho pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em Avintes. E se noutros tempos se podia confundir esta afirmação com questões de conjuntura e questões de caráter até mais político, a verdade é que, envolvidos estes 2 anos de pandemia, eu tenho que dizer que o agradecimento é verdadeiramente honesto e virado para toda uma rede social que no Conselho se organizou nestes 2 anos de pandemia. Foram estes 2 anos que nos interpelaram para aquilo que nós somos, para a nossa pequenez como cidadãos sozinhos, mas ao mesmo tempo que nos interpelaram para a nossa grandiosidade quando estamos todos juntos, quando damos a mão contra um inimigo comum e quando assumimos que verdadeiramente está em causa a nossa identidade, a nossa forma de ser e de estar, o nosso modelo de sociedade. E eu acho que posso dizer com muita clareza que em Vila Nova de Gaia nós não tivemos nenhum protagonista. A Câmara Municipal não foi nem quer ser o protagonista ou a protagonista da pandemia. A Câmara Municipal foi, de alguma forma, herdeira de um trabalho de vários anos, onde tentámos cozer o território, serzir o território de Vila Nova de Gaia, num modelo de horizontalidade institucional, onde todos valem basicamente o mesmo, onde estamos de mão dada para responder aos problemas. E em Vila Nova de Gaia, como um pouco por todo o país, sentimos verdadeiramente essa dimensão. Em muitos casos, para não dizer em todos os casos, foi a partir dos contextos locais, de freguesia e municipais, que nós tivemos as primeiras respostas à pandemia, antes mesmo do Estado dizer o que deveríamos ou não fazer. Foi a partir da nossa organização local que nós tivemos as primeiras respostas às nossas escolas, às nossas IPSS, antes mesmo de ter vindo a abertura de fundos de financiamento que abriram, cujas candidaturas foram feitas e que, pelos vistos, ainda não tiveram grande sucesso. Ou seja, foi a partir de nós como corpo, de nós como comunidade, que nos conseguimos organizar. Foi nesse tempo em que o telefone me tocou uma vez, em particular. E tocou, e olhando para o visor, era uma senhora muito estimada, presidente de uma associação de pais deste concelho, e eu, no meu íntimo, sozinho na rua com o meu motorista, com as ruas desertas, a circular e a acompanhar os nossos profissionais da reabilitação de espaços públicos, os bombeiros, a Polícia Municipal, aqueles que podiam andar na rua. Eu disse, nem no tempo do confinamento esta senhora deixa de me pedir coisas.
E atendi o telefone e levei um verdadeiro soco no estômago, que ela devolveu-me o agradecimento e a saudação e disse-me: olha, eu estou apenas a ligar para lhe dizer que se precisarem de alguma coisa, que a nossa Associação de Pais se organize aqui na escola que está fechada e façamos aqui os alimentos, a comida que possam levar a idosos acamados que estão em casa isolados, nós estamos disponíveis para cumprir essa tarefa. Para quem esperava ouvir um pedido, verdadeiramente ouviu aquilo que mais nos caracteriza. É certo que é mais nos momentos de crise, quando estamos a perder ao intervalo ou quando temos verdadeiras noções das dificuldades, que nos organizamos. Se nós fôssemos verdadeiramente organizados como comunidade sempre, o quanto não seríamos extraordinários. E fizemos este trabalho todos juntos, sem ninguém a querer pôr-se em bicos de pés, com um trabalho altamente prestigioso da Junta de Freguesia, que foi, e desta em concreto, porque é que a prestou, mas posso bem alargá-lo a todas as outras, que foram um verdadeiro braço direito do esforço de base local. Acompanhamos as IPSS, acompanhamos as escolas, acompanhamos as nossas crianças, aqueles que estavam em casa e a quem era preciso ir entregar as fotocópias com os deveres que era preciso fazer porque não tinham computador em casa. E isto foi feito, não foi pela Câmara Municipal. Foi feito pelo sentido de comunidade que nós tivemos, com a Junta de Freguesia a mobilizar o seu movimento associativo, com pessoas anónimas a transcenderem-se e com aquilo que hoje aqui vemos. Estão aqui 20 e poucas pessoas homenageadas, e não está 40 ou 50. Nós verdadeiramente somos um povo extraordinário. Somos gente de grande categoria. Nós desvalorizamos um bocadinho. Nós achamos sempre que, olhando para o bolo, como há dias publiquei uma fotografia, uma imagem que me enviaram, olhando para o bolo, olhamos para a fatia que falta em vez da fatia que temos. Sei bem que, em muitos casos, somos uns eternos insatisfeitos. Aquelas pessoas que olham para o copo meio vazio em vez do copo meio cheio. Mas nós, como povo, somos absolutamente extraordinários. Vivemos há 900, quase 900 anos como país íntegro, independente, ali com um intervalozito que a Espanha nos tramou, mas que nós resolvemos rapidamente. Mas basicamente 900 anos de contínuo de país independente, com esse pequeno parênteses. Vivemos de forma a ultrapassar os nossos problemas, mesmo aqueles que nós próprios criamos. Quando nós conquistamos a América do Sul, o Brasil, e de lá trouxemos as riquezas, sabemos muito bem de quando fomos capazes de as esbanjar, de as estourar rapidamente. E recompusemos. Quando descobrimos o caminho marítimo para a Índia e de lá trouxemos as especiarias, sabemos muito bem como é que fomos capazes de estourar aquilo tudo. E em muitos momentos, quando recebemos os fundos comunitários, também sabemos muito bem como é que estourámos aquilo tudo. Mas verdadeiramente, apesar de todos os nossos defeitos, nós como povo somos extraordinários. E também é verdade que, da mesma forma que me senti tocado pelo telefonema dessa estimada Presidente da Associação de Pais, também me senti tocado quando uma senhora, um casal, mas em concreto uma senhora, me pede durante as obras do Jardim do Morro para lhes tirar uma fotografia com o telemóvel deles. Não sabiam que era uma fotografia que poderá no futuro valer tanto dinheiro assim, tirada por mim. Mas lá tirei, eles não sabiam com quem estavam a falar e ainda bem eu lá tirei a fotografia. Não foi uma fotografia fácil de tirar, porque eles eram particularmente irrequietos. Estavam sempre a colocar-se no enfiamento do nosso mosteiro da Serra do Pilar. E mais para a direita, mais para a esquerda, depois queriam fotografia ao alto e fotografia ao baixo. E eu lá tirei as fotografias e depois devolvi-lhes a máquina. E eles foram embora sempre a olhar para cima. E eu próprio fiquei a olhar para cima. Porque é um sítio onde nós passamos todos os dias. E que não valorizamos, mas é património mundial da humanidade. É uma ponte de Luís I que tem histórias até de sorrir, como o próprio nome, que não é Dom Luís, mas Luís I, e porquê não ser Dom Luís. Uma ponte lindíssima, que é ela própria património mundial da humanidade. E nós, porque lá passamos todos os dias, como fazemos aliás nas nossas relações interpessoais, como as temos todos os dias, pois desvalorizamos.
desvalorizamos os amigos, desvalorizamos a família, porque afinal eles estão sempre lá, nomeadamente quando nós precisamos. Mas aquilo que aquele casal demonstrou é que verdadeiramente nós temos um tesouro, muitos tesouros em Vila Nova de Gaia. Temos muitos tesouros que nos constituem como sociedade e que nós teimamos em não valorizar porque vivemos a sofreguidão da criança que recebe 10 prendas no Natal e que mais rapidamente está com a sofreguidão de as abrir umas atrás das outras do que de desfrutar o que está dentro da embalagem. E aquilo que eu reparei foi que, olhando para o Mosteiro da Serra do Pilar, como para tantas outras coisas da nossa terra, via coisa extraordinária, lindíssima, passando lá tantas vezes olhava e não via, porque verdadeiramente faz parte de nós. Nós tendemos a achar sempre que os outros são extraordinários, que lá fora é que é bonito, que lá fora é que está o alfa e o ômega, os monumentos, as pessoas, e depois ouvimos aqueles que nos visitam, aqueles que nos honram com uma visita mais turística ou menos turística, muitas vezes de trabalho, e dizem que nós somos extraordinários. Um povo tranquilo e seguro. Um povo que se entende, apesar das dificuldades. Um povo com um património extraordinário. Um povo que nas dificuldades conseguiu sempre ultrapassá-las com tranquilidade. Um povo que, ao contrário de outros, quando teve que disparar, em vez de disparar, pôs o cravo no tubo da espingarda. Um povo que estima o seu legado, apesar de criticarmos o seu legado. É um povo curioso, que às vezes faz aquele papel de eu posso criticar a minha família, mas ai de quem os critique. Porque eu posso, são da minha família. E acho que este momento é um momento importante. Nós saímos de 2 anos da pandemia. Durante a pandemia nós fomos capazes de estar unidos, de estar juntos, de dissimular até algumas das nossas diferenças. Era importante que depois da pandemia, apesar destes problemas que levantam da saúde mental e de tantos outros, que nós conseguíssemos sair melhores e mais fortes. Melhores porque seremos com certeza capazes de recuperar todos juntos o país. Não é um problema do Governo, do Primeiro-Ministro, da Bazuca, da Câmara ou da Junta de Freguesia. É um problema de todos, onde todos são chamados a participar. E conseguindo recuperar o país, recuperamos as próximas gerações. Malfadadas gerações que parece que são sempre as piores. As que vêm a seguir são sempre as mais truculentas, as mais desagradáveis, as mais incultas, e a nossa é que era boa. E depois nós olhamos para trás e vemos que os anteriores pensaram exatamente o mesmo de nós. Levar este país por diante. E levar por diante pensando numa reflexão que um dia, num contexto de muita tranquilidade, numa sala de aulas, na minha anterior vida, eu dizia a um aluno que me perguntava sobre as verdadeiras razões, dizia ele, nunca me esqueci desta expressão, as verdadeiras razões do conflito israelo-palestiniano. Porquê é que os israelitas e os palestinianos faziam durar um conflito há tanto e tanto tempo? Eu respondi, olha, então permite-me lá, enfim, tratava-vos por vocês, aos alunos, permita-me lá que lhe dê 2 respostas. Uma resposta técnico-histórica a seguir, mas deixe-me dar-lhe uma respostinha muito básica, mas que talvez ajude a perceber a maior complexidade de todas. Olhe à sua volta, veja o seu condomínio, veja o ódio com que nós nos confrontamos de vez em quando e perceberá o conflito israelo-palestiniano. Quando nós somos incapazes, numa qualquer situação, de dignificarmos e de honrarmos, de prestigiarmos a nossa democracia, nós seremos sempre mais atores de conflito do que atores de paz. E aquilo que acontece no conflito israelo-palestiniano é isso mesmo. São causas religiosas, são causas políticas, são causas históricas, são causas extraordinariamente profundas de explicar. Mas verdadeiramente, às vezes, um aperto de mão resolve os problemas do mundo. E hoje, isto vale a pena lembrar, porque hoje inicia-se um novo conflito. Alguém que se julga capaz e poderoso o suficiente para decidir que o norte de Portugal, passo a imagem, perceberão o que eu quero dizer, que o norte de Portugal pode passar a ser independente só porque a Espanha o reconhece. E é deste radicalismo, deste ódio, consubstanciado em procedimentos, em formas de ser e de estar, que nós temos que nos ver livres.
Numa democracia amadurecida, este ódio não faz nenhum sentido. Porque nós, quando cultivamos o ódio, recebemos o ódio. Quando cultivamos a raiva, recebemos a raiva. E aquilo que verdadeiramente hoje nos importa é saber que estamos à altura de construir uma cidade e uma sociedade que seja suficientemente coesa para podermos reconstruir o nosso país naquilo que ele tem de tão extraordinário, que é a coesão social. A forma que nós temos de sabendo que, apesar de tudo, mesmo entre ricos e pobres e entre remediados e menos ricos, nós tínhamos estabilidade, tínhamos paz, tínhamos compreensão, tínhamos os nossos problemas, como temos sempre os nossos problemas, mas temos seguramente alguma coisa que nos notabiliza. É a capacidade. Hoje eu sei que estou desadequado, porque hoje eu chamo-lhe de resistência, e hoje o vocabulário já mudou, agora é resiliência, ou seja o que for, a nossa capacidade de resistirmos. De todos juntos, sabemos que não somos apenas uma soma. E isso consubstancia-se naqueles que aqui estão. Se vocês hoje repararem, estão cá três forças. E não são três forças políticas. Estão cá as forças do Estado. Aquilo que eu possa representar como Estado, o Sr. Presidente da Junta possa representar como Estado, que a Sra. Presidente da Assembleia possa representar como Estado, o Estado local. As forças do empreendedorismo e do mercado, as empresas que aqui foram homenageadas, que tantas vezes são odiadas porque criam lucro, criam riqueza, mas é desse lucro que se faz a sociedade. Isto, e depois um conjunto de cidadãos. Ouvimos falar de voluntariado, de associativismo, porque verdadeiramente o nosso país sempre foi construído num tripé. E por isso ele não caiu. Alguns países construíram-se em dois pilares, e os pilares com o vento caem. O nosso país foi construído num tripé. O mercado, aquilo que possa ser as forças do mercado, seja ele qual for, mais próximo do século XIX ou do século XVI, ou mais próximo da atualidade, mais mercantilista e mais globalizante. As forças do Estado, sejam lá os que mais forem, as do século XVI ou as que vivemos hoje. E as forças da economia social, aquelas que engendraram e construíram as misericórdias, que no século XIX construíram as mutualidades, verdadeiras clínicas hoje, mas na altura instituições que tratavam de garantir o socorro na saúde e no funeral. E por isso muitas delas se chamavam até associações mutualistas e fúnebres de ambos os sexos. E nós construímos um país nesta tríade, em que três instrumentos de desenvolvimento coabitam e se interseccionam. Nós não somos um país do Estado. Nós não somos um país do mercado, no modelo anglo-saxónico. Nós somos um país deste tripé virtuoso entre o que o Estado pode fazer, o que o mercado pode e deve fazer e o que a economia social local é capaz de fazer. Em muitos sítios, ainda não é o caso de Avintes, e oxalá nunca seja o caso de Avintes, mas em muitos sítios, se porventura fechasse a mutualidade ou a misericórdia local, fechava o maior empregador do concelho. Em muitos sítios é na economia social que se sustenta a maior capacidade geradora de emprego e de riqueza. E portanto saibamos que nós não dependemos da Câmara, nós não dependemos da Junta de Freguesia, nós não dependemos das misericórdias, nós não dependemos das empresas, nós dependemos de todos, agregados juntos, com vontade de construir um país melhor e um país que floresça para as pessoas. Nós não vivemos de dogmas, nós não vivemos de frases feitas, nós vivemos do sentir genuíno de Vila Nova de Gaia, do sentir daquilo que é a nossa cidade, o nosso concelho, e de sentirmos, no fundo, por um lado com uma enorme humildade, mas ao mesmo tempo com um enorme orgulho e vaidade, que Vila Nova de Gaia é todo um mundo. Porque é uma riqueza extraordinária de um concelho tão grande onde cabem 5 portos. De um concelho tão distinto que temos Mafamude ou Santa Marinha, mas dentro de Santa Marinha temos um centro histórico e uma zona altamente urbanizada, recente, contemporânea, mas temos também a nossa Crestuma e o nosso Sandim, e temos Cerzedo e Peruzinho que compreiam com Avintes ou com Canidelo. Ou seja, um concelho cuja diversidade é ela própria motor
do reforço da nossa identidade. E por isso sentimos por um lado Gaia, mas nunca deixámos de dizer eu sou de Gaia, vírgula, de Avintes. E outros dizem eu sou de Gaia, vírgula, de Peruzinho, apesar de já haver uma agregação que se espera que desagregue. Sou de Gaia, vírgula, de Peruzinho, sou de Gaia, vírgula, de Cristuma. Sentimos a nossa terra. E sentir a nossa terra é também este enorme orgulho de naquela que eu acho que é a primeira cerimónia normal que eu tenho a possibilidade em que tenho a possibilidade de participar, poder deixar-vos uma palavra de estímulo. É verdade que nós fomos todos afetados. Ninguém aqui se vai chorar, porque também ninguém vai dar nada a ninguém. É verdade que a Câmara Municipal teve uma queda acentuada das receitas. Este tempo de pandemia não era de esperar outra coisa. Também é verdade que tivemos uma subida acentuada das despesas, e particularmente das despesas correntes. Também não era de esperar outra coisa. O dinheiro, quando existe, quando forramos, quando temos alguma estabilidade financeira, como tínhamos em 2017 e 2018, não é para apresentar contas bonitas apenas, é para quando é necessário mobilizar essas contas para a qualidade de vida dos cidadãos, pois fazermos isso. E acompanhamos o que melhor se fez. No Porto, em Matosinhos, em Braga, em Sintra, em Oeiras, para dar exemplos de municípios de diferentes forças partidárias. Acompanhamos, não porque o Presidente da Câmara fosse arrojado ou porque fosse altamente empenhado, mas porque, para além de ser arrojado e altamente empenhado, tinha as condições financeiras para o fazer. Ninguém, na doença, nas dificuldades ou na crise, consegue resolver os problemas se não tiver um balão de oxigênio, um fundo financeiro. E aquilo que nós fizemos foi não ousar evocar as contas no verde como o alfa e o ômega do nosso trabalho. Usar as contas no verde para, se necessário, ficarem menos esverdeadas, mas poderem ser postas ao serviço dos cidadãos. Daqui para a frente, temos vários instrumentos. Alguns que as pessoas sorriem com aquele sorrir de dúvida absolutamente justificada e que eu compreendo perfeitamente. Quando se fala da alta velocidade no concelho, do comboio de alta velocidade, mesmo quando se fala da segunda linha de metro, mesmo quando temos a linha de metro em instalação no que diz respeito à linha amarela. Tanta coisa que parecia impossível e que vai acontecendo. Nós precisamos muito de estar juntos. Porque aquilo que nós conquistamos para Vila Nova de Gaia não é uma conquista do Presidente da Câmara. É uma conquista de Gaia. E o que não pode acontecer é nós estarmos a lutar naquilo que vocês imaginam muito bem, que é uma luta entre concelhos. Como, aliás, dentro do concelho existe uma luta de freguesias, para ver quem apresenta melhores projetos mais arrojados, projetos mais ousados. E nós fazemos o mesmo na área metropolitana e fazemos o mesmo no país, para obtermos do bolo do PRR, do quadro comunitário, do Orçamento de Estado, a fatia que melhor nos aprouver para o desenvolvimento das nossas terras. Foi assim que alguns autarcas foram amados por uns e odiados por outros. Amados por aqueles que viram as coisas acontecer mesmo as mais difíceis e odiados por aqueles que sempre diziam isto é ilusão e as coisas pareciam feitas. Não me esqueço, em 2014, quando disse, eu acho que não foi aqui, mas foi em Avintes, mas não nesta sala, quando disse que não ficaria tranquilo enquanto não substituísse aquele ringue vedado com tijolos que estava previsto no nosso centro escolar Fernando Guedes, quando disse eu não descanso enquanto não substituir aquela coisa que está no projeto por um verdadeiro pavilhão de que tanto se fala e ainda não se fez. E o pavilhão hoje está lá. Também sei que ainda tenho para cumprir, mas ali o arquiteto Coimbra tem dificultado os dias com os seus preciosismos arquitetónicos. O nosso Teatro Almeida e Sousa, em que ele está a trabalhar com tanto empenho que nos atrasa um bocadinho os timings, mas que vai ser cumprido, que já foi adquirido à paróquia e que vai ser pago da forma como tínhamos combinado. Temos as coisas, pagamos as coisas, honramos a palavra. E assim será até o dia em que cá estiver, à frente dos destinos do município, seja esse dia qual for. Sendo certo que os compromissos são para assumir, mas não são para assumir porque o Presidente da Câmara quer, ou porque o Presidente da Câmara disse, são para assumir
Porque enquanto o Presidente da Câmara, o Presidente da Junta e tantos autarcas e dirigentes associativos andavam no terreno na pandemia, alguns dos iluminados que hoje falam ou não falam estavam em casa confinados. Mesmo que não representassem as estruturas de base local ou conselhia, representavam pelo menos a obrigação de estar no terreno para conhecer o que se vai passando. Há alguns que só sabem dizer mal, há alguns que são incapazes de ver o lado bom das coisas e que vivem na amargura de ter que encontrar o lado negro das coisas. É por isso, com este sentimento, que é mais um pedido que outra coisa, não deslacem, não retirem as mãos uns dos outros, como tivemos durante esta pandemia. Não sejamos qual seleção nacional que é capaz de virar um resultado a perder um intervalo e na segunda parte estamos tudo de nós e no fim cantarmos apoteoticamente o nosso hino, mas somos incapazes de na primeira parte jogar em condições e parece que precisamos mesmo de estar a perder para nos arrebatarmos. Nós podemos e devemos ser arrebatadores na segunda parte e marcar golos, mas sermos também arrebatadores na primeira parte e não deixarmos que as coisas cheguem ao intervalo em situação de desespero. Nós não precisamos deixar para a segunda parte ou para a segunda mão a decisão das coisas, sempre no limbo, porque nós somos um povo extraordinário. Vocês são extraordinários. Vejam como em pouco mais de 40 minutos foi possível juntar aqui quase 30 pessoas e instituições que são extraordinárias. E outras tantas já foram homenageadas e outras tantas virão com certeza a ser homenageadas. Saibamos todos orgulharmos-nos uns dos outros, termos a paixão pela nossa terra e pelas nossas gentes e não vivermos arrebatados pelos pequenos ódios das pequenas gentes que mais não conseguem do que ser verdadeiramente insignificantes. Contem por isso com o município, não com um município tutor, não com uma Câmara Municipal tutora, não com uma Câmara Municipal gestora, mas com uma Câmara Municipal aglutinadora, capaz de juntar as freguesias, capaz de juntar as coletividades, capaz de fazer revitalizar muito do nosso movimento associativo, ambiental, ambientalista, o nosso movimento ligado ao teatro, porque afinal o Teatro Almeida e Sousa não vai ser para vir cá o Seiva Trupe ou para vir cá outra coisa qualquer. Podem vir, mas vai ser em primeiro lugar para a freguesia, como hoje o pavilhão Salvador Guedes é em primeiro lugar para a freguesia, como será a piscina municipal em Avintes em primeiro lugar para a freguesia. E se nós formos capazes de todos juntos irmos avançando, irmos consolidando o nosso progresso, nós seremos ao mesmo tempo herdeiros do património de quem já passou, mas seremos ao mesmo tempo orgulhosamente detentores de um património que vamos passar aos nossos filhos e aos nossos netos. E eu percebo muito bem que possa haver aqueles que não têm nada para passar, aqueles que têm um vazio absoluto, exceto o vazio do ego, porque esse está completamente cheio, e não tendo nada para deixar, acabam por se tentar deixar a si próprios. Nós só nos deixaremos se estivermos todos juntos, orgulhosamente juntos, gostando mais ou menos de umas ideias, mas sendo capazes de perceber que mesmo quando não estamos totalmente de acordo com as ideias que temos, estamos seguramente mais fortes se estivermos juntos e se conseguirmos consensualizar essas ideias. A freguesia de Avintes não precisa hoje de promessas. Hoje é o dia da freguesia, é o dia da vila de Avintes. Não precisa hoje que a Câmara venha cá fazer promessas. O Sr. Presidente da Junta, os autarcas da freguesia, sabem uma coisa. Sabem que a internet e os livrinhos de papel que nós distribuímos durante a campanha eleitoral podem ser utilizados como exemplares do nosso plano de atividades, que foi apresentado em dezembro do ano passado, nos exatos termos em que foi apresentado na campanha eleitoral. E por isso, meu dito, meu feito, podem não gostar, mas acho que vai ser difícil dizer ele prometeu e não fez. E aquilo que nós pretendemos é juntar toda a gente. Mesmo aqueles que acham que não devia ser o Teatro Almeida e Sousa e devia ser o auditório não sei de onde, que não devia ser uma carrinha para os plebeus e devia ser uma carrinha para o médico. Hoje é para os plebeus e amanhã será para o médico. Que não devia ser uma coisa para o pavilhão, devia ser antes uma piscina, ou que não devia ser uma piscina, devia ser um campo de golfe. Não importa. Depois de sublimadas as questões,
reconheçamos uma coisa. Passámos 40 anos de democracia até ter o pavilhão. Passámos quase 50 até ter a piscina e vamos ter. Andamos à turra e à massa por causa do Teatro Almeida e Sousa e vamos resolver. E o papel do Presidente da Câmara também é esse. Tranquilamente, fazer as pazes das pessoas umas com as outras. Fazer as pazes dos movimentos que dentro das freguesias, às vezes, se criam distúrbios uns aos outros, se interseccionam nas suas pequenas divisões. E a nós cumpre-nos chamar as partes e dizer, estamos todos juntos. E por isso queremos avançar. Queremos avançar convosco, com as instituições da terra, com os cidadãos. E como é bom ver que, volvida a pandemia, acredito eu, reforçamos os nossos laços, não voltamos a ser o individualista e o individualismo que buzina na primeira esquina, que insulta à Covid e insulta na primeira rotunda, e ganhamos alguma coisa com a pandemia. Parecia difícil ganhar alguma coisa com a pandemia. E nós ganhamos alguma coisa com a pandemia. A sensação, a percepção de que sozinhos não valemos nada. E de que só juntos é que conseguiremos deixar um legado de pelo menos mais 900 anos de história de Portugal, em vez de nos dilapidarmos uns aos outros por invejas mesquinhas e por ódios absolutamente inadmissíveis. Parabéns a vintes e obrigado pelo convite. Em nome do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Avintes, Cipriano Castro, e a Sra. Presidente da Assembleia de Freguesia de Avintes, Daniela Castro, agradeço a presença de todos, dando por encerrada. Boa noite. Boa noite.